Salve, rapaziada. Hoje em dias aqui, vou trazer pra vocês hoje essa imagem que eu fiz aqui do Red Label. É uma série de 3 imagens, postei lá no meu portfólio. Já tem um tempo que eu fiz essa imagem já, mas como é um projeto que eu acho que agregou bastante no meu portfólio, né? Trouxe frutos pra mim. Eu imagino que se eu mostrar pra vocês aqui como foi o passo a passo, né? Eu não vou fazer ela do zero, eu vou só mostrar aqui dentro do Photoshop os ajustes, explicar tudo certinho aqui tudo que eu fiz nela. Eu imagino que vai ser interessante, né? Porque tu vai conseguir aplicar nas suas imagens aí coisas. Às vezes você não aplica tudo que eu falo, às vezes uma coisinha pequena que eu mostrar aqui já resolve muito problema aí dentro da tua imagem, já melhora o teu portfólio. É, Apesar de ser uma imagem mais antiga, acho que deve ter um ano e meio que eu fiz ela, não sei, é uma imagem muito boa, a qualidade dela se manteve até hoje, né? E, inclusive, foi uma época que não tinha a IA, né? A IA não era tão forte assim, então tem muita coisa aqui que olhando hoje em dia eu até falei com ela, vou até passar essa visão. Coisas que você pode estar fazendo com a IA aí, né? Sem mais delongas, vamos começar. Eu vou começar da seguinte maneira, eu vou desativar tudo. É, E aí eu vou mostrar realmente passo a passo o que foi que eu fiz, né? Por exemplo aqui, esse céu. É, Eu já imaginava que eu queria uma imagem que tivesse toda essa parada de o red label, assim, sabe? E aí uma lava em volta dele e que o céu fosse um céu mais dramático. Fosse uma coisa mais. Um céu mais acinzentado, sabe? Pô, como se o vulcão acabou de estourar ali, o vulcão acabou de estourar e a lava tá escorrendo e o maluco foi lá, colocou o Red Label e a lava tá passando pelo Red Label e assim, na hora de fazer algumas imagens, assim, publicitárias, umas imagens mais criativas, né? Você tem que ir um pouco longe nas ideias. Não se limita, não, fica se limitando, não. Mas assim, que pelo menos faça um pouquinho de sentido, mas é que seja bem executado também, né? Porque pode ser a melhor ideia do mundo, se tu não fizer bem executado, infelizmente não vai ficar bom, né? Não tem muito o que fazer. Essa aqui pra mim ficou muito bem executada, né? Não quero me gabar aqui, né? Mas é isso, ó. Bem, vamos lá. Primeira coisa, né? Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar tudo ativado. E aí eu vou mostrando coisa por coisa, mas com a imagem inteira com os ajustes, né? Eu só vou mostrando o que cada ajuste que eu fiz aqui fez de diferente no asset que eu coloquei para chegar no resultado final da imagem, certo? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, Céu, Dramatic Sky. Joguei ele aqui no fundo de tudo, né? Obviamente o céu vai pro fundo de tudo, toma cuidado com isso aí. Porque eu já vi que tem gente, né? Então, algumas peças raras aí que colocam o céu da por cima da imagem, né? Por exemplo, como se eu recortasse o céu e colocasse ele por cima dessa montanha ao invés de colocar o céu atrás da montanha. Então, toma cuidado com isso, porque se tu precisar fazer um ajuste, se tu precisar mexer a montanha pro lado, se tu precisar fazer qualquer coisa, tu vai se fuder por causa disso, mano, né? Desculpa a palavreada aí, mas é a realidade. Então toma cuidado, já tô passando essa visão pra vocês. E aí, beleza, eu coloquei esse céu, e aí dá pra ver que no primeiro ajuste, olha só a diferença que já fez. Tá vendo? Ó. No primeiro ajuste, dá pra ver que fez uma de enorme diferença. Eu nem abri essa curva, mas eu tenho certeza que eu fiz um ajuste aqui, né? Obviamente, para reduzir a luz que tava nesse céu. Ó, vamos lá. Foi exatamente isso. Então, o primeiro ajuste que eu fiz no céu foi justamente para poder reduzir a luz que tava nele. Então, eu peguei aqui, ó, nas altas luzes, nos highlights e reduzi até a metade aqui e depois peguei os meus tons e trouxe um pouquinho mais para não ficar lavadão desse jeito, né? O próximo ajuste, vamos ver, foi esse ajuste aqui, com certeza, ó, o mesmo ajuste do outro, só que com a máscara ali um pouco menos marcada, né? Então é o mesmo ajuste do outro, só que mais sutil. Basicamente é isso, esses dois primeiros ajustes. E só com esses dois ajustes, olha só a diferença que a gente tem aqui. Então, assim, outra coisa importante na hora de você for fazer suas imagens, toma cuidado com isso. Não ficar lotando de ajuste demais, entendeu? Eu acho que até nessa imagem aqui tem algumas coisas que eu reduziria o número de ajustes, mas tá tudo bem, né? Vamos lá. Então,
Beleza, essas duas outras curvas que eu coloquei aqui em cima, dá pra gente ver que foram curvas para poder aumentar os meus tons, para poder trazer luz aqui nessa parte do céu, porque eu percebi que quando eu abaixei muito a luz, meio que matou essa parte, e aí o céu ficou sem volume, ficou parecendo uma coisa chapada ali, né? Aí eu falei, pô, cara, então não dá pra deixar ele assim, porque senão vai ficar sem graça a minha imagem. E aí eu trouxe essas luzinhas aqui, e sinceramente eu acho que agregou muito na imagem. Essa luz passando no céu aqui, eu acho que se não tivesse ela, a imagem iria ser outra. Então dá pra gente ver o céu sem os ajustes e agora com os ajustes, a diferença que faz. Então foi bem simples o céu, dois ajustes de luz para poder trazer volume aqui nessa parte da nuvem que já tinha esse volume. Dá pra ver que já tinha esse volume. Então foram dois ajustes de luz e dois ajustes de sombra para poder escurecer aquela parte do céu para combinar com o resto da imagem. Porque eu sabia que seria uma imagem mais escura, completamente mais escura ali em todo o cenário atrás e o cenário mais no meio, né, no meio ali. E na frente é onde teria o foco, onde eu colocaria mais luz, a lava e o produto, né? Até porque você vai fazer uma imagem de produto, não faz sentido você deixar tudo claro e aí você vai deixar só o produto escuro. Aí você tá tirando a favela, né, mano? E aí de céu foi isso. A próxima coisa que eu mexi, certamente, foi essa montanha. Inclusive, tem até 3 ajustes aqui dentro do ajuste da montanha, dentro da pasta da montanha, que mexem no fundo também. Certamente foi questão de organização, eu poderia ter colocado esses ajustes em outro lugar, mas fica aí também algo que eu coloquei aqui que eu acho que agregou, né, na ambientação geral da montanha com o céu. Então, foi o seguinte, eu coloquei a montanha, coloquei o céu, e aí pra poder dar uma, sabe assim, uma parada em que tudo ficasse mais parecido, meio com a igualada em tudo, eu joguei esses 3 ajustes aqui pra poder fazer isso. Joguei em cima de tudo, né? Não pegou só na montanha. Mas vamos lá, vou desativar todos esses ajustes aqui da montanha agora, a gente vai passar por isso. Hoje é só a diferença, cara. Olha só como é que tava essa montanha aí, né? O que será que eu fiz aqui? Nem eu sei, vamos ver agora, né? Esse ajuste aqui foi eu desaturando, tava muito azul, né? E eu queria que fosse aquele cenário. Ah, eu não sei onde é, esses países. Sabe, que tem aquela terra preta, aquela parada. Que tem aquela terra pretona assim, cinza, né? E aí, geralmente é lá que tem os vulcões, e eu achei que tava ficando azul demais. Inclusive, essa minha imagem era num lugar assim, né? Dá pra gente. Eita. Essa minha imagem era num lugar assim, eu só peguei e recortei, né? Recortei essa parte aqui do céu, deixei as montanhas e aí coloquei aqui. Toma cuidado na hora de recortar as montanhas para não ficar um recorte muito zoado, porque isso entrega muito na hora de tu fazer a sua imagem aí. Se o seu recorte estiver zoado, entrega muito o que você tá fazendo, né? Como diria um mano nosso da área aí, o PP, né? Presta atenção nesse recorte aí, juvenil. Mas é isso. Então foi isso. Eu tirei a saturação, dá pra ver que o meu ajuste foi isso, menos 92 de saturação. Eu tirei muita saturação. E que é isso aqui? Eu joguei um pouco mais. Joguei um pouquinho mais pro lado pra matar de fato aquele azul que tinha. Próximo ajuste. Uou. Próximo ajuste. Dá pra gente ver que foi uma curva que mudou muito aqui. Cara, interessante. Essa curva aqui tá me lembrando até essa. Eu achei que fosse a mesma, mas não é. É uma curva bem parecida, né? Então, o que eu fiz? Eu abaixei os highlights e meio tons eu joguei pra baixo. E aí eu fiz uma máscarazinha aqui. Essa máscara é do quê, hein? É uma máscara que eu tirei aqui na frente pra poder chegar à frente à frente aqui dessas montanhas, igualar melhor aqui com o meu primeiro plano, né? Esse primeiro plano é uma coisa, esse plano do meio aqui, mas as montanhas é outra, e o céu é outra coisa, né? Então eu separei essa imagem aí, que tem 3 planos em 3 imagens. Eu aconselho vocês a fazer isso, não colocar imagem demais. O primeiro plano aqui, tu joga 5 imagens pra fazer o primeiro plano, o meio plano tu joga 10 e o céu é 90 imagens. Cara, se for fazer, tu faz com 2, 3, mas assim, coisa sutil, não fica fazendo Frankenstein demais não, porque senão tu vai ter dor de cabeça aí, vai largar o projeto, vai desistir de tudo, vai até estar ligado, né? E aí, foi esse ajuste aqui, dá pra gente ver que eu adicionei vermelho, verde e azul.
né? Dá pra gente ver que eu trouxe aqui um pouquinho mais de integração pro céu, com o que eu tava querendo, a proposta. E agora com esse ajuste eu deixei mais escuro, dá pra gente ver, olhando assim, tu olha e percebe, pô, obviamente aquela montanha lá no fundo lá não tá na imagem, né? E aí eu trouxe esse ajuste pra poder ambientar ainda mais. Foi só abaixei os highlights, eu achei que os highlights estavam muito fortes ali. Toma cuidado na hora de fazer isso aqui pra tu não estourar ou lavar aí os seus brancos, né? Mas aqui nesse caso funcionou. E aí fiz essa máscarazinha pra poder pegar só lá. Próxima coisa que eu joguei, aparentemente sem olhar, eu joguei um pouquinho de vermelho e azul, foi isso? Foi, joguei 3 de vermelho e 1 de azul. Mexi no highlight? Não, só nos meus tons. Então foi 3 de vermelho e 1 de azul só pra poder ambientar um pouquinho mais com a cena no geral, né? Já que eu queria que tivesse essa pegada um pouco mais avermelhado, vamos dizer assim. É um cinza, mas ele tá um cinza um trisquinho assim mais avermelhado, né? E aí esse próximo ajuste aqui, agora de fato eu escureci completamente aquela montanha ali do fundo, hein? Ficou só como se fosse a silhueta dela, né? E aí, olha só, que engraçado, né? Tem uma diferença de ruído aqui no céu para esse BG. Pequena. Talvez tá mais aparente ali porque o BG tá muito escuro e não dá pra ver de fato o ruído. E aí eu escureci um pouquinho aqui na frente. Fiz um contraste aqui na frente, né? Trouxe esse contraste porque eu achei que tava lavado demais. Dá pra gente ver, ó, a diferença que tá do meu primeiro plano pro plano do meio. Então, com esse contrastezinho eu já consegui igualizar melhor as coisas e joguei fiz a minha máscarazinha, fiz uns ajustezinhos da máscara aqui, né? E, pô, esse outro ajuste aqui, lavei um pouco mais o fundo. Foi pra integrar tudo, né? O fundo ali e o céu. Então, eu joguei um pouquinho mais de vermelho, tirei um pouco do azul, que eu achei que tava ficando azulado demais, eu queria que fosse uma cena um pouco mais quente. Talvez eu poderia ter feito diferente, talvez eu poderia ter deixado o meu BG um pouco mais azulado, né, pra fazer contraste de cor aí com aqui a minha frente da imagem, né? Pensa, o BG mais azulado, quando eu falo mais azulado, só um golinho, entendeu? Um golinho mais azulado aqui e aqui na frente ele mais avermelhado, né? Talvez pudesse ficar interessante esse color grade, esse contraste de cor, mas eu acabei não fazendo, né? Mas assim, não quer dizer que ficou ruim, ficou interessante também. Tem essa minha curva aqui que eu lavei, fiz essa máscara, depois joguei um color balance, mais 9, menos 4 ali de azul, tirei azul, coloquei vermelho, era pra deixar mais avermelhado mesmo, né? Dá pra ver que eu tenho dois desse, um mais forte que o outro, só que uma a opacidade tá em 100% e o outro a opacidade tá em 34%, dá pra gente ver que eu... Porque se deixar ele ligado no 100%, olha só, fica bem forte, fica estourado, né? Ficou estourado demais esse ajuste, então traz ele pra 34. De montanha foi isso. Vamos ver o antes e depois das montanhas. Ixi, Maria, caraca! Cara, é muita loucura, né? A diferença que faz algumas coisinhas que você mexe aqui muda completamente a sua imagem, né? Então, no céu foi esses aqui, nas montanhas foram esses. E aí, se a gente desativar o resto, dava pra ver que já tava criando uma forma, meio que uma parada ali assim, no mesmo ambiente. Olha isso. Desativei montanha, desativei céu. Não tem nada a ver com nada, né? E aí você liga os dois e já começa a parecer que tá ali no mesmo cenário, né? Já dá pra pessoa acreditar. O cara olha e fala, pô, tá no mesmo lugar. O cara já começa a acreditar nisso. Então agora a gente vem aqui pro foreground, que é o nosso famoso primeiro plano. E ele pega toda essa área aqui não tá dando pra ver porque a lava tava na frente, né? Mas ele pega toda essa área. Meu foreground é outra imagem, é uma imagem de pedra aqui, né? Esse tipo de imagem, tanto do céu, tanto do meu midground ali, do meu lado do fundo, aqui do foreground, tu consegue achar no Adobe Stock. E aí, pra baixar no Adobe Stock, tu pode... Tem vários jeitos, né? De você baixar no Adobe Stock aí. Vamos supor, assim, que você esteja procurando meios alternativos, se é que você me entende, né, meu patrão. Se você quiser trocar uma ideia, quiser uma dica, né, exatamente de como tu pode estar conseguindo baixar essas imagens, talvez me chama aí, manda mensagem aí
no chat mesmo do YouTube. Eu acho que vai ter uma galera que vai poder responder pra você aí. Tem muita gente de olho aí, né? Porque falar no vídeo aqui eu acho que fica meio zoado também, né? Porque a Adobe tem muita gente que o sustento, né? Uma renda do cara são essas imagens. Mas eu também não vou pagar de bom samaritano aqui porque eu já fiz muito isso, né? Vamos lá então, desligar todos os ajustes aqui do meu primeiro plano. Beleza? Primeiro ajuste foi uma curva que eu com certeza abaixei muito as luzes. Foi isso, eu peguei lá os meus highlights e abaixei completamente. Pegou na imagem, na imagem inteira, a imagem dessas pedras aqui inteiramente, acabou com todos os highlights que estavam com ela. Depois desse meu outro ajuste, foi pra quê, hein? Tá pegando mais aqui no fundo, aparentemente. Parece que tá pegando mais ali. Parece que eu abaixei um pouco mais as luzes ali também. Exatamente, eu tirei um pouco mais de luz aqui nessa parte onde já estavam as luzes, entrando nas luzes baixas, né? Do meu tom para as luzes baixas dele eu tirei mais luz. Próxima coisa que eu fiz, interessante, né? Meus próximos ajustes, se eu não me engano, foram todos dessa luz aqui da lava que eu tinha feito. E se eu não estou enganado, esses ajustes que eu fiz de luz da lava, eu fiz depois que eu coloquei a lava. Então, isso aqui é até interessante vocês perceberem que não é um projeto linear. Não é como se você... vou colocar aqui essa luz de lava e aí depois eu coloco a lava. Isso não é legal de você fazer, por quê? Vamos supor que eu fiz essa luz de lava aqui, mas aí no final a minha lava ela ficou em outro formato que não fosse esse aqui. Que esse aqui funciona muito bem com a minha luz. Mas e se fosse outro formato? Aí eu teria perdido todos esses ajustes. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Eu primeiro joguei a lava, eu coloquei a lava exatamente onde eu queria. Essa lava aqui é uma coisa bem simples, eu já vou até mostrar, que é o seguinte. São duas imagens de lava que eu peguei lá no Adobe Stock mesmo, eu escrevi lava, vulcão, não lembro, já tem um bom tempo, mas se você escrever por lava, vulcão, você vai achar coisa parecida com isso aqui. São essas imagens. Eita. Basicamente isso aqui, a minha lava. E aí... Ela tava diferente, só que aí como eu coloquei um levels aqui, ó. Um levels, um camera raw, um Gaussian. Acabou ficando assim... O que eu fiz com esse level, esse Gaussian e esse camera raw? Contrastei. Então, eu queria usar só a lava. Então, o que eu fiz? O que não era a lava, eu deixei muito escuro. Com o level você consegue fazer isso. Você pega meu tom, pega a parte escura e deixa tudo muito escuro. Com a lava é até mais fácil de fazer isso, porque ela é muito luminosa, muita luz, é um brilho. Então, vai ser fácil de você conseguir fazer isso. No Camera Raw, eu tirei um pouco do ruído. Tava com muito ruído, eu fui lá no Noise Reduction e tirei. E com o Gaussian Blur eu dei só um Gaussianzinho pra ele poder encaixar um pouco mais na minha imagem, porque ela tava muito nítida, porque eu tinha lá, né? E aí... Bem, agora eu vou tirar aqui, eu fiz o recorte... O recorte aqui aparentemente ele ficou um pouco mais na loucura, né? Digamos assim. Só nessa parte que não, porque nessa parte eu queria que pegasse lá nas pedras, né? Que eu tinha recortado. Vou fechar isso aqui. Eu queria que ela pegasse aqui nessa parte de trás da garrafa aqui, né, com o copo, e aí ficasse... Ela meio que estivesse subindo, né, em cima de algumas pedras, mas tem outras pedras também, por exemplo, essa daqui, dá pra gente ver que ela não pega tanto, e pra trazer um pouco mais de volume pra imagem em si, né. E essa parte da lava aqui... É o mesmo asset, é o mesmo asset que tá aqui, é o asset que tá desse lado aqui. Eu só peguei esse, dupliquei e aí eu inverti e fiz uma máscara na outra parte da imagem. E simplesmente trouxe ela pra cá. Aqui não tem muito segredo, aqui eu nem fiz muita máscara, não quis me preocupar com isso. É realmente como se a lava já tivesse entrado, dominado tudo aqui, essa região, né? Já que é uma região menor. Eu acho que se ela tivesse dominado completamente essa outra região, não teria ficado tão bom, porque eu precisava que ela rodeasse a minha garrafa pra garrafa ficar mais destacada, né? E aí, bem, joguei esse ajustezinho. E só pra deixar claro, essas duas lavas estão em screen. Se eu deixar ela em normal, as partes pretas aqui da lava ficam muito estranhas, então você coloca em screen, é bom que já dá uma esvermelhada aqui, né? Como se tá muito quente aquela lava ali, aquele vermelhão, pá, e aí já deixou mais vermelha aquela zona da pedra ali.
E a gente tem essas duas lavas em screen. E depois eu joguei um ajuste aqui de altas luzes. Peguei as altas luzes e aumentei. E aí eu fiz um blend if aqui nos meus tons e nas partes escuras. Então a gente tem esse ajuste mais focado nos highlights aqui, porque eu queria que tivesse um pouco mais de volume nos highlights da minha lava. Talvez, hoje eu farei isso diferente, talvez eu não colocaria tanto destaque assim nessa lava, talvez eu não colocaria ela tão estourada assim, porque eu acho até que deve ter estourado um pouco. Mas na época eu achei que ficou interessante, então trouxe. Mas hoje, sinceramente, não sei se é tão necessário assim, entendeu? Talvez faria outro tipo de ajuste, algo como um curves aqui, e aí, pra não deixar ela tão brilhosa, trazer um pouco mais de volume nela assim. Um ajustezinho bem sutil, talvez poderia ser isso, mas, bem, foi o que eu fiz lá na época lá, e ficou até interessante. Só acho que hoje é uma coisa que provavelmente eu faria diferente, né? Mas não que tenha ficado ruim. E depois que eu coloquei essa lava, aí sim, tava desse jeito, quando eu coloquei a lava. Aí olhando assim, pensando, cara, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com nada. A lava entrando ali, ela tem que interagir com o ambiente. Tudo que você vai adicionar tem que interagir com tudo, cara. Então, por exemplo, eu coloquei a lava ali, ela tem que interagir com a garrafa, tem que interagir com o chão, tem que interagir com tudo que estiver perto dela tem que interagir. Então, aí eu fui trazendo volume para esse chão. Fiz uma curvinha, eu aumentei os vermelhos, tirei um pouco do azul, né? Que aí você ganha amarelo. E provavelmente aqui eu tirei das partes mais escuras, né? Como se, por exemplo, pô, tá tão escuro que de fato naquela parte ali não pegou, a lava não interagiu, né? Então, isso para poder disfarçar um pouco mais, né? Porque quando você não tem um asset com a iluminação tão boa, você tem que dar uma disfarçada para poder não trazer muito ruído, trazer aberrações dentro da sua imagem. E aí, cara, o outro ajuste que eu fiz foi exatamente o mesmo ajuste, só que em opacidade em 16, então eu queria que ficasse a mesma intensidade ali, só que um pouco mais sutil, né? Aumentar um pouco mais a intensidade, mas não tanto, algo mais sutil. E aí depois eu trouxe umas luzinhas aqui perto dos meus brilhos que a lava tinha trazido. E aparentemente é a mesma coisa, só que com a máscara diferente. Dá pra ver que a minha máscara aqui tá bastante desenhada. Na época eu fiz isso aqui com a mesa digitalizadora, né? Eu tenho ela aqui. Inclusive, cara, se você trabalha com isso, vale a pena você comprar, é baratinho. Se você usa muito. Se você desenha muito aí no Photoshop, né, pra fazer ajuste, coisa assim, vale a pena você usar. Mas, se você não tem, não precisa. Ai, nossa, agora acabou, vou sair porque eu não tenho a mesa. Não precisa se preocupar com isso, dá pra você fazer sem também. Durante muito tempo eu trabalhei sem a mesa. E, inclusive, hoje eu até não uso tanto ela assim, pra falar a real. Bem, então eu joguei esses ajustes aqui pra fazer luz na lava. Eu joguei mais um pra trazer mais luz ainda. Tipo, pô, a lava tá iluminando tudo, cara. Trouxe esse aqui já foi pra escurecer aparentemente. Olha que interessante. Não. Esse aqui foi pra escurecer. Então, eu abaixei um pouco as luzes e abaixei os meus tons. Esse é o meu ajuste. Eu aumentei um pouquinho os meus tons, trouxe um pouquinho de vermelho, tirei um pouquinho do azul. E aí já começou a dar um grau, né? Já começou, cara, olha a diferença que só esses aqui fizeram. Olha isso. É outra coisa, né? E aqui eu trouxe aquele grauzinho aqui pra poder integrar mais com o meu mid plane ali, o meu plano do meio, né? E bem, depois joguei um color balance. E ele é uma máscarazinha bem sutil. Dá pra ver que esse color balance aqui, ele é um ajuste bem sutil. E ele tá pegando mais aqui atrás, com muita sutileza. O que eu fiz aqui? Adicionei vermelho e tirei azul. Dá pra ver que aqui os ajustes conversam, né? A maioria dos ajustes, eu tô tirando azul e tô adicionando vermelho. Então não é como se uma coisa sobrepõe a outra. Eu tiro azul aqui e aí ali na frente eu coloco um ajuste que vai trazer a minha imagem totalmente azul. Pode até ser que você faça isso no final da imagem, porque você vai colocando vermelho, vai colocando amarelo, e aí no final fica tudo muito vermelho e amarelo. Então você joga um ajustezinho ali pra poder tirar um pouco desse vermelho e amarelo, pra equalizar mais a imagem, ou talvez se você quer colocar um mood, porque nesse meu caso aqui eu até adicionei um mood, que ele tem um pouco mais de azul, uma pegada
uma pegada mais de magenta e azul. Então lá no final eu coloco, mas é em questão de mood, não é em questão de ambientação, de asset nem nada. Então é só que eu queria trazer esse mood. Fala, rapaziada. Então esse vídeo aí ficou muito grande, ele ficou 50 minutos, então achei melhor dividir ele em duas partes, né? Vai ter duas partes aí de 25 minutos cada. E se inscreve aí, daqui uns 3, 4 dias eu já solto outro vídeo aí. E é nóis, espero que vocês tenham gostado. Oh, cacete. E é nóis, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Salve aí pro meu mano Boquilhas e também um pro meu mano Aldeir. E é nóis, tamo junto.